Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa Mosef. No programa de hoje vamos acompanhar o terceiro painel da conferência sobre os desafios da agroindústria em Moçambique, da subsistência à sustentabilidade. Este painel decorreu no Complexo Pedagógico da Universidade Eduardo Mondlane. Professor João Mosca, eu vou começar por si e pegando aqui num ponto que foi mencionado na apresentação do professor David Shirley. Uma das tendências que suscitam alguma preocupação é a questão das importações. Aquilo a que assistimos em Moçambique, que contribui talvez para isso também, é uma certa distorção nos mercados. Temos os centros de produção no centro e no norte, no sul há carência, acabamos por importar, no centro e no norte há exportações. A minha pergunta é, quais é que são os fatores determinantes para esta tendência e o que é que precisa de ser feito para que Moçambique possa progressivamente substituir as importações sem comprometer a segurança alimentar? Bom dia a todos, muito obrigado. Se nós importamos cada vez mais alimentos, é porque se produz cada vez menos alimentos, não é? Isto em termos de rendimento por habitante. Se for analisado o rendimento per capita nos últimos 60 anos, vamos ver que, para exceção da mandioca e do milho, em termos de produtos alimentares básicos, a produção por habitante tem crescido nos últimos 60 anos. Isto não é uma tendência atual, é uma tendência que se vem prolongando durante as últimas décadas. E porquê é que isso acontece? Não só as questões da transformação, das mudanças da dieta alimentar, mas penso que fundamentalmente o que acontece é que quem produz os alimentos em Moçambique são os pequenos produtores. E em relação aos pequenos produtores neste país, eles continuam a produzir com a mesma técnica e tecnologia, há muitas décadas, continuam a ter cada vez menos área de produção média por família. Os acessos a mercados, possivelmente nos últimos anos, melhorou um pouco. Os acessos a recursos, inputs, nos últimos 10 anos o acesso ao crédito diminuiu. O número de acompanhamento da extensão rural nos últimos anos diminuiu. O número de utilização de fertilizantes e outros bens, insumos, também tem decrescido. Isto, naturalmente, inevitavelmente leva não só à baixa de produção, como também à baixa de produtividade do pequeno produtor. Então, face a este cenário, não há outra conclusão que é possível tirar, que é que a produção em Moçambique para o mercado interno evolui muito menos do que a evolução da população. Isto deve-se a muitos fatores. Eu não iria repetir tudo o que foi dito ontem, o que foi dito hoje. Eu penso que a nossa sociedade, a universidade, os técnicos do Ministério da Agricultura já conhecem perfeitamente o que é que se passa na agricultura. Já deixou-se de ter um conhecimento apenas empírico e já se começa a ter um conhecimento muito mais organizado, sistematizado, fundamentado com estudos, com evidências e, portanto, o conhecimento já é suficientemente existente para que outras opções possam ser tomadas. Neste momento, não há razão para se tomar medidas e opções sem fundamentação em investigação, em conhecimento, não só empírico, de experiência dos técnicos, como também em conhecimento sistematizado, organizado, conhecimento científico. Esse conhecimento começa a haver com um certo volume e de uma forma até bastante socialmente distribuída ao nível dos grupos que têm esse poder de centros de decisão, que estão ali à volta dos técnicos, etc. Então, por que é que não se tomam as decisões? Esse é o problema. Por que é que o orçamento continua sendo um orçamento de 6% agora e subiu nos últimos anos e era de 3%, 4%? Por que é que não aumenta o orçamento do Estado? Por que é que dentro da própria agricultura, o recurso que tem, a extensão rural, a investigação, que são dois sectores que está comprovadamente demonstrado que tem um efeito produtivo muito importante sobre os pequenos produtores, porque é que os recursos para essas atividades não aumentam de forma importante? Porque é que os serviços agrários têm dificuldades de recursos
e quando têm recursos, são fundamentalmente recursos externos, por exemplo, em investimentos em infraestruturas, nomeadamente em regadios, que agora penso que há um novo impulso. Vamos ver o que é que se passa depois. Porquê que isso acontece? Quando toda a gente sabe que a agricultura é prioritária desde a Constituição de 1975, mas a agricultura, na realidade, nunca foi prioritária. Porquê? Então aqui temos que ver o problema político. O camponês não está representado, nem é representado, nos centros políticos de decisão de política económica e da política do país. E quando dizemos que os nossos responsáveis, grandemente, são de segunda ou terceira geração urbana e, portanto, saíram do campo há pouco tempo, mas muito facilmente esqueceram o campo. O camponês não é uma força política determinante no processo de decisão política em Moçambique. No Parlamento, quando é que se fala de camponês, de pequeno produtor? O próprio título aqui é da subsistência à sustentabilidade, e também quando nós falamos da transformação do pequeno produtor, falamos do pequeno produtor, é sempre na perspectiva de retirar do pequeno produtor excedentes de valor, excedentes de recurso, excedentes de fatores de produção, mão de obra, por exemplo, para a sustentação do desenvolvimento de outros setores. Mas nunca falamos da transformação do pequeno produtor para ele próprio, 3 milhões de camponeses se transformarem e eles próprios crescerem o seu nível de rendimento, o seu nível de vida. É sempre a transferência do recurso do pequeno para o grande, do pequeno para a agroindústria, do meio rural para o meio urbano. E o camponês continuar cada vez mais pobre, o que tem acontecido até aqui, e o que as perspectivas de médio e longo prazo que foram apresentadas aqui pelo nosso investigador de Michigan referiu. Então, este é um problema central. E aqui toca no problema das instituições. As instituições, não só falar das instituições públicas, instituições privadas, as instituições dos pequenos produtores, a capacidade de representatividade do pequeno produtor, na negociação com o governo, na negociação com a multinacional que vai fazer o reassentamento, na negociação com a multinacional que vai produzir soja ou que vai extrair madeira da sua área. Sem essa capacidade do camponês reivindicar os seus direitos constitucionais e legais, sem essa capacidade de luta do pequeno produtor, os sistemas de poder em quase todo o mundo, e também ainda mais em África, são completamente adversos ao pequeno produtor. E se nós formos ver bem, já há estudos suficientemente evidentes que demonstram que a taxa de câmbio, as políticas públicas, são adversas ao pequeno produtor. A taxa de câmbio é desfavorável à agricultura e, particularmente, à agricultura de subsistência. Não há políticas de crédito e a taxa de juros é ofensiva, quer dizer, é inapropriada. Não é possível um pequeno produtor fazer isso, de ter taxas de juros, ter crédito. Os subsídios, quando existem, são dispersos e quem tem acesso, os mecanismos de acesso aos subsídios, é impossível ao pequeno produtor. Como fazer que seja possível ao pequeno produtor? O próprio Orçamento de Estado é adverso ao pequeno produtor na medida em que as principais fatias do bolo do Orçamento de Estado da própria agricultura não se destina a incrementar os sectores que mais influência têm sobre o pequeno produtor. Então, se isto é assim, então há alguma coisa que é preciso mudar fundamentalmente. E a mudança fundamental é na política e nas políticas. E a minha dúvida é se em África e em Moçambique existem as condições para que essa política e esse sistema político mude. Porque ninguém vai mudar em defesa do camponês. Porque o camponês só é útil para não fazer confusão. Só é útil para estar calmo. É chamada manutenção da crise de baixa intensidade. A política da crise de baixa intensidade. Isto é, a crise, todos sabemos, mas está em baixa intensidade. Se ele levanta um pouco, então vai lá mais um adubozito, vai lá não sei o quê e acalma. Quando há eleições, distribui umas camisetes, faz ali uma propaganda e ganha o voto. E o camponês em África é isto, na maior parte das zonas africanas. Professor João Mosca, muito obrigada pela sua intervenção e por trazer aqui esta perspectiva. Tocou em alguns aspectos aos quais vamos voltar mais à frente, a questão do investimento e das políticas. Temos aqui no painel o Diretor Nacional de Serviços Agrários, portanto, certamente vamos voltar a elas, mas também tocou num ponto que tem a ver com a transformação estrutural do setor
e eu gostaria de aproveitar aqui a presença do professor Rafael Waian. Professor, nós vimos no vídeo inicial e os próprios planos estratégicos trazem-nos esse número de 3,2 milhões de pequenos produtores, mas na verdade são agregados familiares. Portanto, estamos a falar, em termos de pessoas, estamos a falar de muito mais pessoas. De população são 15, 16 milhões de pessoas. Então, como é que esta transformação estrutural do setor vai ser feita, tendo em conta todo este enquadramento também do professor David, a questão dos recursos naturais? Como é que a transformação vai ser feita de modo a garantir a segurança alimentar e a criação de emprego no meio rural? Estes 16 milhões de pessoas vão passar por uma agricultura de mercado? Ou aqueles que não passarem, o que é que acontece com essas pessoas? Muito obrigado. Sinto-me bastante honrado pelo convite que a SOEC me dirigiu para participar deste importante evento para discutir a agricultura em Moçambique e os caminhos para frente. Recordar um pouco a conclusão do professor David Shirley. Ele disse claramente que sem o aumento da produtividade não há de haver transformação estrutural. E para que haja aumento da produtividade é necessário que haja os incentivos corretos para aqueles que produzem, que os mercados transmitam estes sinais e que as instituições, o governo, crie o ambiente favorável para que isso aconteça. Já foi dito aqui, o professor Mosca esteve a dizer, estou a falar de infraestruturas, viária, eletricidade, a água. Vimos no vídeo que grande parte das pessoas tem dificuldade de encontrar água para irrigar. Já não falo de energia, nós sabemos a quantidade e a qualidade de energia que temos só para acender a luz, para pôr o fogão a funcionar. Agora, olhemos para a energia, para transformar a agricultura, para irrigar, mesmo para a indústria de extração de recursos minerais. Então, é necessário que haja incentivos corretos, porque quem faz agricultura, e aqui há uma pequena confusão entre nós, quando nós planificamos o número de produtores, os rendimentos que vamos obter, esquecemos de uma coisa importante, é que as pessoas, todos os dias, estes agregados 3.2 que mencionou, se calhar são muito mais os nossos resultados do trabalho de inquérito agrícola, ou agora o inquérito agrícola integrado, indicam que há muito mais do que 3.2 milhões de explorações agrícolas. Estes agregados, os chefes dos agregados, os membros dos agregados, tomam múltiplas decisões. Quando as pessoas decidem fazer o gergelim ou o feijão boer no lugar do algodão ou no lugar do milho, a quantidade de milho que vão fazer, a quantidade de mandioca, essas coisas todas fazem-no respondendo a sinais exteriores. O preço, a disponibilidade de inputs, de insumos, a disponibilidade de mercados, a facilidade de vender e, eventualmente, embora não utilizem os spreadsheets que nós utilizamos, faturam se é rentável fazer isso ou não, se vale a pena fazer isso ou não. Então, a produtividade vai acontecer, sim, quando nós conseguirmos colocar os incentivos corretos, quando nós colocamos as políticas corretas e, sobretudo, os investimentos corretos. Os incentivos não são necessariamente, como dizia, distribuir o dinheiro. Quando eu coloco um bom serviço de extensão, um bom serviço de investigação agrária, quando eu coloco uma boa estrada, um bom acesso ao esquema de rega, eu ensino as pessoas a utilizarem o sistema de rega, porque este é outro aspecto extremamente importante, a parte do capital social, eu estou a ajudar, estou a dar incentivos. Agora, claramente que depois a produtividade vai permitir que as pessoas saiam da agricultura para, não necessariamente para a zona urbana, mesmo no meio rural, há atividades. Essa transformação que nós não estamos a ver hoje, a pequena transformação industrial, no processamento de alimentos, muitas pessoas vão ter que sair dessa área da produção primária para o agroprocessamento e para serviços. Okay? Então, eu ia perguntar, professor, é que muitas vezes, quando se fala da transformação, nós ouvimos falar em incentivos, políticas, às vezes fala-se em subsídios, mas há sempre esta perspectiva que o produtor ou o agricultor é um sujeito passivo e que o governo tem que implementar determinadas políticas, o setor privado tem que ter um papel,
Mas então, qual é que é o papel do próprio produtor? Nós ouvimos, por exemplo, um depoimento interessante no vídeo inicial, que há um agricultor que é um exemplo bem-sucedido, e esses exemplos existem. Existem vários exemplos bem-sucedidos de pequenos produtores que estão a produzir e a conseguir escoar para o mercado. E ele diz que não podemos ficar à espera de apoios. Nós próprios temos que meter mãos à obra e partir para a luta. Então, qual é o papel do pequeno produtor nesta transformação? Acho que foi mal percebido. Quando eu falei de incentivos, os incentivos que estava a dizer aqui não é o distribuir recursos, dinheiro aos pequenos produtores, é ficar à espera. Os incentivos são os sinais que ele tem, que ele vê e toma as decisões de fazer, de cultivar ou não cultivar, de participar ou não participar, de sair da agricultura para o garimpo, que está acontecendo em muitas zonas, porque estas são as áreas de maior retorno. Portanto, são essas decisões. Eles, os produtores, são os que alimentam-nos hoje. É verdade que continuamos a importar, mas a grande parte da população alimenta-se e alimenta os centros urbanos. Portanto, tem a dificuldade de produzir muito mais, porque faltam as tais condições básicas de a extensão rural, a investigação. Mas não só. A parte institucional, as estradas, as infraestruturas, estamos a falar, as estradas, sobretudo as estradas vicinais, os financiamentos, não estão à espera de receber donativos. A maior parte dos produtores, se nós sermos ao campo e perguntar quantas vezes o governo foi lá, mesmo os donativos têm sido distribuídos, são para muito pouca gente. Quer dizer, o Estado moçambicano, o governo moçambicano, quando há crises como as que há agora, vai distribuir sementes, mas é 10% ou menos. A maior parte dos outros 90% utilizam a semente própria. Mas estas pessoas também não podem ir comprar a semente, porque os sinais não são próprios, porque o preço da semente, dos insumos e o preço dos produtos, há aqui um desfazamento, digamos, a relação de preço, insumo, preço da output não é favorável. Portanto, as pessoas não vão fazer isso. Para além de que, em muitas circunstâncias, aumenta o risco e eles estão descobertos. Então, o nosso sistema ainda não permite assegurar os pequenos produtores. Então, eles só já sofrerem do risco que têm. Muito obrigada. Portanto, os incentivos não são necessariamente aquilo que é doado. As pessoas estão à espera de sinais de mercado. O preço de input, o preço de output, vale a pena ou não vale a pena. E isso tudo, claramente, que é função da estrada, da energia. Estamos a dizer que o custo de produzir, o custo de doing business em Moçambique é extremamente elevado. Somos pouco competitivos porque estas condições não estão lá. Então... Muito obrigada, professor. Doutora Olívia Pedro, estamos aqui a tocar num aspecto recorrente que é a questão da produtividade. E para isso é fundamental o papel da investigação e da pesquisa agrária. Então, como é que a investigação de ponta, por exemplo, na qual está envolvida, chega ao setor produtivo? Como é que é feita essa transferência de conhecimento? Permita-me também trazer aqui um exemplo que vimos, por exemplo, em debates que fomos realizando para preparar a conferência. Tivemos um exemplo, por exemplo, em Umbeluzi, onde existe uma estação agrária de investigação, do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, e a produtora, a agricultora que vive ao lado da estação agrária, não tem acesso à semente melhorada que é desenvolvida na estação. Então, voltando à pergunta, como é que se faz essa transferência de conhecimento e de tecnologia para os produtores? A investigação e extensão tem seu papel importante no melhoramento, né, dessas tecnologias, de tecnologias agrárias, e principalmente se nós incidirmos mais usando tecnologias agrárias que os próprios produtores já conhecem, esses pequenos produtores já conhecem e não sejam muito onerosas, né? Como, por exemplo, se pegamos a tração animal, nós melhorarmos essa tração animal e transferirmos essa tecnologia para os pequenos produtores, é muito mais simples, né, para eles poderem melhorar a sua produtividade. Além disso, a investigação e extensão também, através da transferência de tecnologia, né, podemos melhorar as sementes para a produção
e transferirmos a tecnologia para eles, que é muito mais simples do que eles terem que, é muito mais fácil e menos generoso para eles, do que terem que sempre comprar a semente. Nós podemos transferir a tecnologia para eles, ensinar a eles como fazer, né? E depois, através de associações, cooperativas, que é muito mais simples eles implementarem e eles próprios produzirem a sua semente, né? É uma forma também deles terem melhor acesso, né, a essa tecnologia. A investigação e gestão também é crucial, né, para a parte da irrigação, né? Podemos, através da investigação e extensão, desenvolvermos sistemas de irrigação, né, que não sejam onerosas e que permitam o baixo uso de água, consumo de água, né, para a irrigação, né, e transferimos também essa tecnologia para eles. Por exemplo, exemplo desse eu conheci alguém, diretora executiva do projeto BISO, uma coisa assim, e ela fez uma investigação nesse sentido, transferência de tecnologia de água, desenvolver um sistema de irrigação e que permite a irrigação de exatamente aquele sítio onde tem a planta. São tubos que são espalhados na machamba com uns buraquinhos e aquilo rega exatamente, então a água apanha aquela quantidade a planta apanha aquela quantidade de água que precisa. Então, o desafio depois é escalar essas inovações. Exatamente. Não é? Temos esses exemplos, às vezes pontuais, de experiências bem-sucedidas, mas há depois uma dificuldade em escalar. Eu penso que isso terá a ver também com a questão do investimento. E voltamos aqui à questão do investimento público. Dr. Mohamed Valla, como foi referido já, o Orçamento de Estado neste momento prevê uma fatia de cerca de 6% a 7% para o setor da agricultura. No entanto, nós temos uma das declarações de referência, que é a Declaração de Maputo, que eu julgo ser de 2003, onde existe um compromisso pelos países africanos de comprometer até 10% do Orçamento de Estado para a agricultura. Porque é que isso ainda não foi feito, no caso de Moçambique, e, sendo feito, quais é que devem ser as prioridades na distribuição do orçamento? Porque não é só quanto é que é alocado, mas de que forma é que é alocado. Muito obrigado. Permitam, caros participantes, estão todos cumprimentados. Agradecer ao Ministério da Agricultura, agradece o Grupo SOI, aqui na pessoa do PCA, e particularmente estou agradecido. Percebi a pergunta e entendi um pouco o que os colegas do painel disseram, mas não mais que vou fugir de algumas coisas, mas tenho convicções próprias também. Vou começar por dizer, e aqui grande parte do auditório, por acaso, são jovens estudantes e é importante que eles saibam de algumas coisas. Vou começar por dizer 3 aspectos importantes. A agricultura é a base de desenvolvimento e a indústria é o fator dinamizador. Quem disse isto foi o presidente Samora Moisés Machel. Em Moçambique, o distrito é o polo de desenvolvimento. Foi o presidente Armando Emílio Guebuza. E hoje o presidente Filipe Jacinto Nyusi vem dizer, no discurso que eu estudei literalmente, apostaremos na industrialização da nossa agricultura. Moçambique tem as condições para ser uma potência agrícola na região. Eu acho que estas palavras todas não são muito inadvertidas. Tem alguma consensualidade. Portanto, aqui está um aspecto muito importante de cometimento político. Agora, de nós que estamos um pouco a jusante é que talvez não estamos a compreender a lógica e a filosofia do assunto. Porque eles pensam num povo, na sua população. Uma das coisas que transparece na política da industrialização, eu estou a seguir um pouco a lógica do tema, é que a indústria é o papel impulsionador da economia. E hoje a conversa é um pouco da dicotomia agricultura e indústria. Mas não vale a pena estarmos nisto, o que é, o que não é, porque senão, e há séculos, não conseguimos descobrir o que é que veio primeiro, se é a galinha ou o ovo.
Permita-me recordar-me um pouco alguns assuntos. É preciso estratégias, é preciso termos sistemas consentâneos. Não quero ser saudosista, mas eu quero dizer que, período colonial, caros jovens que estão presentes aqui, havia um sistema. O Sul, trabalho migratório. Vocês alguns ouviram, estudam, consultam. E ganhava-se dinheiro, monetarizava Moçambique. O Centro era para produzir matérias-primas. O Norte era para produzir o algodão, o cinzal. Era a história. E funcionou isto. Nós estamos há 40 anos e, eventualmente, não sei onde é que andamos perdidos. Mas acho que não. Penso que os professores têm dito e têm dito bem. Mas, Dr. Mahomed Valla, as estratégias existem? Existe Então, existe o plano estratégico. Portanto, só para percebermos melhor, quando diz que é preciso estratégias, está a falar de que estratégias? Portanto, é de chegar lá. Depois, a história também reza um pouco que nós ficamos independentes e mudamos alguns paradigmas. Mudamos a nossa maneira de ser e socializamos o campo. Okay. Foram os adventos da ocasião e da altura. Mas, indo um pouco ao encontro do que dizia, temos inúmeras. O Dr. Mosca é dos tempos do plano perspectivo indicativo. Nós hoje, na agricultura, somos dos PEDSAs. Mas, ok, o assunto é, estamos a andar, estamos a desenvolver, estamos a crescer timidamente. A coragem está lá. Vou citar Mosca, Wayne, Carrilho, em obras que eles já escreveram. É preciso fazer outro tipo de investimentos para estes pequenos produtores. Inequivocamente. Justin Lin, um dos quadros séniores do Banco Mundial, grande economista, disse que não façam agricultura sem pensar na industrialização. E reitero um aspecto. O tema aqui, agroindústria. Eu gosto de utilizar industrialização, porque é um processo. Tu começas naquela maquineta pequena e vais para o grande. É isto que este país tem. É isto que este país tem. E eu fiz isso. Vou dar um exemplo de Milange. Era desenfreado o milho que saía para o Malawi, não havia controle. E li um artigo de alguém que dizia: mercados não são regidos por leis nem procedimentos administrativos, mas são pelas leis do mercado. Eu disse: senhor governador, Moária, dê-me dinheiro, eu vou ficar 15 dias lá. Organizei. Hoje o milho já vai com alguma organização para lá. E as moageiras estão a surgir. Mas, reitero, de forma ainda um pouco tímida, porque nós temos que saltar, dar o pulo para outra grandeza. Citei muitos. Há uma citação que vou fazer de alguém que tem dito: pequenos produtores, não vale a pena dar crédito. Estes depois ficam devedores. Minha pergunta é, volta a ser, quem é que não deve? Muhammad Yunus disse que não utiliza esta palavra. E ele lutou no Bangladesh, hoje na Índia, etc, etc. E pequenos produtores pagam crédito. O Gandhi, em 1969, começou com esta lógica, pegou, logo avançaram para a Revolução Verde e são autossuficientes no trigo, que é a comida de base. Ok, são exemplos de lá e vamos falar de cá. Portanto, o que eu tenho a dizer agora é que há exemplos de Moçambique importante e penso que alguns colegas que estão presentes aqui não me deixam mentir. O Luabo, Chinavane, Marraga eram considerados terras do açúcar. E vê Marraga onde está e Chinavane onde está, por causa do açúcar, a dinamização desta industrialização. Em tempos áureos, e mesmo em alguns dos nossos dias, Mugovola é terra da castanha. Angocha é terra da castanha. Temos que fazer qualquer coisa para industrializar, pegar no sistema agroecológico, dizer o que é que tu podes fazer bem e capitalizar. Muitas vezes nós fazemos. Infelizmente hoje não, porque as pessoas têm um filho, 2, mas o antigamente tinha 10 e dizia que não. Este jovem, este meu filho, e dizia a esposa, não, está preparada para ser isto, vamos lutar. E é possível fazer isto.
E cresceram cidades da agricultura, da atividade, casado com a indústria, nasceram algumas vilas. E hoje temos que ir para estes paradigmas. Infelizmente, ninguém deixou levar-nos um pouco mais aquilo que era uma ideia de alguns dias atrás. Transformar o abacaxi de Muxungue. E eu tenho histórias para isso. O consumo de abacaxi, de ananás na África do Sul é mais de 30 toneladas dia. São obesos. Nos Estados Unidos, não sei. Desculpe, não quero ofender suscetibilidade. Mas é isso, estamos a deixar uma oportunidade. Então, falo do amendoim, falo da tapioca, quer dizer, há muita, do malambe. Portanto, este país tem muito em que nós podemos pegar para nós avançarmos. Há alguma coisa que está a ser feito. Acredito, é preciso fazermos alguns investimentos mais consentâneos. Um dos investimentos que está prescrito do plano estratégico, embora ainda não em persecução como tal, é a implantação, a institucionalização de centros de serviço. E eu me explico o que é isto. É um ShopRite, um centro de serviço. Tem a semente lá, tem a preparação, tem um crédito. Não sei quantos anos vamos levar, mas vamos começar de forma muito corajosa para diminuir o recurso, o tempo, etc, etc. E o produtor encontrar este tipo de serviço para aquilo que dizia o AN, avançarmos os tais incentivos para aumentarmos a produtividade, que é um indicador sine qua non para o desenvolvimento da agricultura e da indústria. Obrigada, Dr. Mohamed Valá. Eu gostava de voltar à questão do orçamento, só para ficarmos bem esclarecidos. Como disse, existe o compromisso político e no discurso do Presidente Nussi isso está muito patente, o foco na agricultura, na segurança alimentar, na industrialização. Isso vai se refletir ou não no Orçamento de Estado? A percentagem de que fez menção é verdade. Nós não demos o salto para além de 7,2%, incluindo os 7 milhões e outros adventos de desenvolvimento local e de pequenas e médias empresas, mas eu vou dizer qualquer coisa que pode ser até heresia. Mas estou a defender atualmente, e tenho dito, Sua Excelência, o Ministro da Agricultura, e posso falar isto em todos os fóruns, Moçambique precisa de ter uma lei da agricultura. E já está a avançar. E esta lei tem que dizer que o governo tem que dar 10, 2, não sei quantos % do recurso financeiro, do PIB ou da produção global para o setor da agricultura. Tem que estar legislado isto. Sendo legislado, o governo não tem falha, tem que pôr o dinheiro. É uma convicção própria minha. Muito obrigada, Dr. Mohamed Valá. E vamos acompanhar o processo da legislação. Vamos agora abrir aqui o espaço um pouco para a plateia. Eu gostava de aproveitar o facto de termos aqui na sala uma pessoa que muito nos honra, o Dr. Hélder Moteia, ex-ministro da Agricultura e atualmente representante da FAO em Portugal e também junto à CPLP. Dr. Hélder Moteia, no seguimento destas questões que se têm levantado, da produtividade, da questão do investimento, há uma questão recorrente que é: quais são as culturas que devem ser priorizadas? Como é que se gera este equilíbrio entre, por exemplo, as culturas de rendimento, e temos exemplos bem-sucedidos em Moçambique que geram emprego, que aumentam os níveis de produtividade, mas são culturas como o tabaco e o algodão que não alimentam a população. Então, quais são as culturas que Moçambique deve priorizar, tendo em conta a segurança alimentar, mas também a produtividade e a competitividade? Muito obrigado. Queria também cumprimentar a todos e agradecer esta oportunidade, mas muito particularmente queria cumprimentar o professor David, que é um grande amigo de longa data. Foi um grande prazer ouvir a sua explanação, porque nós no passado já trocámos muitas ideias e hoje também continuei a aprender muito daquilo que foi a sua apresentação, e parabéns por essa apresentação. Mas também, uma nota antes mesmo de ir à questão, eu estava aqui muito entusiasmado pela qualidade de debate que nós conseguimos construir em Moçambique e que, graças ao MOSEF, ele está a florescer e a aparecer e a ser utilizado. E a importância de fazermos esse debate hoje aqui com professores e estudantes responsabiliza também a academia, porque a academia tem esta responsabilidade de falar com dados muito concretos, tal como falou o professor David, como falaram muitos outros colegas, os painelistas, um painel de ouro que está aqui, com propriedade sobre as possibilidades,
as oportunidades e os riscos. Porque os políticos, fazedores de política, eles não têm um monopólio do conhecimento. E é importante que alguém faça isso. E a academia tem responsabilidade perante a sociedade, perante as perspectivas de desenvolvimento. E este passo que o Mosef dá, de trazer a plataforma de reflexão para junto da academia e chamar a atenção à academia que eles estão dentro do processo, estão incluídos, têm responsabilidade, eu acho que já por si já valoriza muito o Mosef. Agora, indo para a sua questão, na realidade, o que produzir e como produzir é uma coisa que, infelizmente, não pode vir, segundo a sugestão para a questão dos 10%, não pode vir por decreto. Portanto, não é uma coisa que a gente possa publicar, não é? Os 10%, eu concordo com ele que é bom que esteja legislado, que é um compromisso internacional, que é bom que agora vá para um compromisso nacional. Como fazer isso? Pode ser por decreto mesmo. Estabelecer metas e objetivos. O país deve fazer isso. E a meta hoje pode ser 10%, amanhã 15% e depois 30%. Quer dizer, depende muito daquilo que são a necessidade e daquilo que a academia poder trazer como informação de quais são as oportunidades, as possibilidades e os resultados que o investimento pode trazer. Agora, é importante que nós olhemos para as vantagens, primeiro, comparativas. O que é que os regimes agroecológicos de cada região, de cada província, de cada distrito, de cada local, oferece como possibilidade. É muito importante que nós tomemos em consideração a racionalidade do próprio camponês. Porque o camponês muitas vezes diz, é analfabeto e tudo mais. Não. Ele tem um sistema de racionalidade sobre que decisões tomar. Ele não vai tomar decisões do tipo suicida, harakiri. Eles vão fazer opções em função da sua racionalidade. Aquela racionalidade simples. Então, nós temos que criar aquilo também que o AN dizia, que é o sistema, o conjunto de possibilidades, o conjunto de políticas que facilita, promove, ajuda e estimula. Esta que é muito importante. É muito importante que seja extremamente inclusivo, como falava também aqui, uma pessoa que participou desde os planos prospectivos, também participei um pouco nisso. Então, não está ele só nisso. Aliás, o AN também, nós fomos lançados assim, a tal chamada geração 8 de março. Mas dizer que é importante que tomemos em consideração essa racionalidade. Vantagens comparativas primeiro. E depois, verificar o que é que, do contexto das vantagens comparativas, que Moçambique tem terras em abundância, com vários regimes agroclimáticos. Na região sul, a pecuária tem uma primazia, mas também há um grande mercado no Maputo. E aí já vamos para um segundo campo, que é a competitividade, que temos que levar em consideração, porque o camponês não vai produzir e depois ficar com o produto. Ele tem capacidade, porque a competitividade é a vantagem comparativa acrescida de outros elementos, que ele, em função dos seus competidores. Portanto, como é que o camponês produz, sim, mas consegue depois vender, consegue integrar-se no mercado em função disso? Quais são os apoios? Quando digo apoios, não necessariamente, como diz o AN, não necessariamente dinheiro que é transferido diretamente para o seu bolso, mas quais são as condições, as garantias que o sistema fornece. Há uma palavra-chave que o professor David colocou aqui, que diz que são os sistemas agroalimentares. Quando a gente fala de sistema agroalimentar, é todo o conjunto, desde a produção, processamento e tudo mais, os mercados, até o consumo. Leva em consideração também os elementos nutritivos. É tudo, mas enquadrado dentro de um sistema. Por isso é que eu fiquei extremamente entusiasmado quando o professor David coloca a questão, não só do ponto de vista de produção agrícola, mas também do ponto de vista social, toda a questão, perspectiva demográfica, da urbanização, porque está tudo interligado, nada está separado. E nós temos hoje outros desafios, por exemplo, o desafio das mudanças climáticas, que muitas vezes nos distraímos e não perspectivamos isso. E a academia tem a responsabilidade de chamar a atenção para isso. As mudanças climáticas, as ameaças ao clima relativamente à água. A agricultura utiliza hoje cerca de 70% da água doce que é utilizada pela humanidade. Mas esta equação vai mudar, o preço da água vai mudar, a disponibilidade da água vai mudar, porque a água está cada vez mais escassa e cada vez mais contaminada. A questão da fauna,
O que é que está a acontecer à nossa fauna? Está a ser literalmente dizimada. Há um estudo, aliás, que eu estive a ler no mês passado, da WWF, que diz que nos últimos 40 anos, cerca de 50% da fauna bravia foi literalmente dizimada, e particularmente em África, onde havia a maior diversidade de espécies faunísticas. E o que é que está a acontecer às florestas? Também está a ser decapitada, basicamente. Então, é importante que a academia nos chame a atenção, nos traga elementos, dados, que permitam que os políticos tomem decisões. Porque os políticos ou têm uma formação em economia ou têm a pecuária, mas, como diz o professor David, são sistemas agroalimentares complexos, dinâmicos, que acontecem e que merecem isso. Então, Moçambique pode produzir, sim, e deve produzir primeiro alimentos. É importante, porque cada vez mais a alimentação será um fator de crise. O acesso à alimentação pode gerar focos de tensão que vale a pena tomar em consideração. Então nós temos essa coisa do milho, que foi aqui referido, temos o trigo também já está a surgir, temos o gergelim, a soja que está a aparecer, mas também é possível a integração no mercado. Recomenda que tenhamos também algumas culturas de rendimento. Falou-se aqui alguns exemplos do sisal, do caju. É uma grande... Moçambique já foi um dos maiores produtores de caju. O que é que está a acontecer com a nossa copra? O que fazer? Foi referido aqui, pelo professor David, a doença do amarelecimento do coqueiro. Qual é a resposta tecnológica que a academia traz para este problema? Qual é a resposta política do ponto de vista das políticas? Porque os governos e os fazedores políticos, como é que interferem nestes processos, nesta dinâmica? É através de políticas, criando o ambiente, criando o contexto. E é por isso que não lhe dou uma resposta taxativa, por decreto, de quais são as culturas, mas devemos olhar para as vantagens comparativas. O país, Moçambique, tem a capacidade de produzir um pouco de tudo. E há aqui um dado, se eu tiver mais alguns segundos, há aqui um dado que o Mohamed Valá, eu gosto muito de falar depois do Mohamed Valá, porque a emoção fica sempre muito alta. Que ele coloca sempre, faz que é muito alta. E eu também me emociono, fico meio elétrico. E dizer, ele trouxe aqui um dado. Milange, estou falando aqui de vantagem de compra, Milange. Vale a pena Milange estar a pensar que vai produzir o seu milho e vender no Maputo? Não. Há um mercado bem próximo, que é o Malawi, e pode vender. O que é que precisa fazer? Aquilo que ele, bom, pelo menos disse que fez. Foi ir a Milange, organizar fazer com que o processo, quer dizer, hoje em dia, todo esse sistema agroalimentar, a cadeia de valores ficou cada mais alargada, com mais etapas. Então, utilizar mais etapas neste processo e acrescentar valor antes desta transferência é muito importante. E criar qualidade. Tete também pode vender para o Malawi. Catandica, Manica, por que não aproveitar as oportunidades que aparecem no Zimbábue? Mesmo na Macha, por que não aproveitar o mercado da Suazilândia, que é mais ou menos interlando? Vimos que o Botsuana importa muitos alimentos, foi um dado que foi aqui trazido. Por que não aproveitar isso? Temos a SADC, temos vantagens competitivas relativamente a isso, porque não se cobram taxas, nem taxas aduaneiras, nem fitossanitárias. Portanto, queria trazer essa perspectiva e dizer que a academia, esta é a questão que me emocionou mais hoje, é trazer este debate para a academia. Dr. Hélder Mateia, vamos então estender o debate para exatamente a academia. Eu tenho a certeza que as melhores perguntas hoje virão da plateia e, portanto, eu convido-vos a colocarem agora as vossas questões e vou dar prioridade aos alunos. Já são muitos braços. Temos aqui um senhor, por favor, um jovem. Meu nome é Nelson Bassi e sou estudante da Faculdade de Agronomia, do curso de Agronomia, 4º nível. Bom, eu tenho uma pergunta mais direcionada para o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Eu gostaria de saber se o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar tem planos de integração de jovens recém-formados na cadeia de valor. Eu me refiro à cadeia de valor toda, desde o campo ao consumidor final. E se tem, quais são e como eles funcionam, tendo em conta que a maior parte da produção em Moçambique é feita pelo setor familiar. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos.
Neido Amosse, estudante da Universidade Técnica de Moçambique, Engenharia e Gestão de Energias Alternativas. A minha primeira questão é saber se existem políticas estruturadas com cronogramas de implementação claros para reajustes com as dinâmicas do momento. Segundo, dizer, né uma questão que parece que Moçambique era melhor no tempo do colono e que hoje em dia usamos o Dia da Independência como se fosse aniversário de alguém. Afinal de contas, quem é Moçambique? O que é que Moçambique está a fazer? O que é que os colonos, sem as amarras, o que é que ainda estão aqui a fazer se dizem que já somos independentes? Obrigada. Muito obrigada. E vou recolher mais uma pergunta ali atrás, por favor. Como eu disse, as melhores perguntas hoje vêm da plateia. Cordiais saudações aos painelistas aqui presentes. Gostava de parabenizá-los pela brilhante apresentação. Meu nome é Florips Langa, estudante de Relações Internacionais e Diplomacia do Instituto Superior de Relações Internacionais, 3º ano. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção durante as intervenções foi o relativo aos fertilizantes, ao uso de fertilizantes e adubos. Eu já vinha com uma concepção, tendo em conta a minha formação, sobre o uso dos adubos, sobre o uso dos insumos, sobre o uso dos fertilizantes, como elementos que podem constituir, quando exageradamente usados ou mal usados, elementos de risco para a saúde humana ou, pelo menos, na área da compactação dos solos, o desgaste dos solos. Eu gostava de saber quais são as estratégias que serão delineadas para que os agricultores, quando unidos a esses elementos a serem usados na área agrícola, não atentem contra a saúde da população moçambicana. E também gostava aqui de trazer uma teoria chamada estruturalista, na qual nós devemos observar o mundo como um todo e não como regiões. O professor, desculpa, não conseguiria ter um nome, trouxe aqui uma coisa muito importante. Disse que nós poderíamos usar os nossos países vizinhos, o Botsuana, o Zimbábue, mas temos que ter aqui algo importante. Nenhum país escreve nas suas políticas que quer ser dependente para sempre. Nós podemos, sim, recorrer a isto como algo benéfico ou profícuo para o nosso país agora, mas a longo prazo nós devemos ter em conta que todos os países vão querer ser independentes. Então não podemos apontar as nossas políticas de exportação olhando para países como estáticos e que vão querer ser dependentes de nós para sempre. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou reverter agora ao painel para estas 3 questões e depois vamos voltar para a plateia. Temos aqui uma pergunta para o Dr. Mohamed Valá. Se tem planos de integração de jovens recém-formados na cadeia de valor do setor agrícola? Muito obrigado. Congratular aqui aos jovens todas as perguntas que foram formuladas. Têm senso e merecem consideração. De facto, o Ministério da Agricultura tem um projeto de incubação de jovens. Jovens que saem das universidades, saem dos institutos e estamos a fechar agora determinados pacotes de engenharia e mecânica, como é que efetivamente vai funcionar isto. E é preciso dizer que uma das coisas que está plasmado nos projetos, nos planos da agricultura, é que há 2 grupos-alvos que merecem alguma atenção. São as mulheres e são os jovens. Os jovens, porque são o garante do amanhã, não só em Moçambique, mas isto adventos da Comissão Africana, em que a própria Presidente Zuma diz que temos que apostar nos próximos 50 anos pelos jovens. Agora, olhando um pouco a pergunta que foi formulada dos fertilizantes, é verdade, há algumas sevícias no país sobre o uso de fertilizantes, mas ainda não assustam. Moçambique, até os dias de 2012, utilizava 72 mil toneladas de fertilizantes. Nós queremos passar para até 2019
2019 cerca de 400 mil toneladas. O Malawi está com 320 mil toneladas, a Zâmbia está com 380 mil toneladas. Qualquer um dos países da região está a usar muito mais fertilizantes. A média de uso de fertilizantes em Moçambique, de dados estatísticos, são 6 a 8 kg por hectare, é muito diminuto. E vou deixar aqui uma premissa que eu conheço, porque o que eu estou a falar de agricultura eu fiz. Eu sei fazer agricultura, se me dá um trator, eu lavro melhor que qualquer indivíduo que está nesta sala. Mas um aspecto importante, estudos da Agra mostram que 1 kg de fertilizante ou azotado NPK composto aumenta a produtividade entre 30 a 35 kg. Se usamos 50 kg da declaração da Abuja, 50 kg o mínimo até 2015, nós no milho vamos saltar para 1.500, 1.800, para além daquilo que estamos a produzir. Portanto, a média é de ficar no patamar mais ou menos de 2,5, 3 toneladas por hectare. Obrigada, Dr. Mahomed. Há uma questão que eu penso que ainda carece de resposta, que é o facto... A pergunta é se existem políticas estruturadas com cronograma. Dr. Mahomed, vá lá, as políticas existem, nós sabemos, mas o próprio Dr. Mahomed referiu que é necessário estratégias. Então, nós só podemos concluir que as estratégias existem, mas não estão a ser implementadas. É verdade, é verdade. Posso utilizar uma analogia de um indivíduo aqui nas bandas da África Ocidental que era chinês e deram-lhe um menu em português. Mas era um bom cozinheiro, só porque ele não fez nada. Porque a língua não era compatível. Agora, isto é verdade das estratégias. É verdade, por conseguinte... Porque, de facto, nós temos que transformar estas estratégias. As estratégias, as táticas, tudo o que queiramos falar, temos que transformar e olhar. Permita-me utilizar, tenho aqui escrito, de produtores, tanto no Choco, em Milange, em Malema, em Luabo, em Mopeia, que disseram, vocês da agricultura ficam lá, aproximem-se a nós, para nós dizermos como é que nós podemos avançar. Dr. Aldo Muté avançou com um aspecto muito importante, a academia, mas é preciso olhar, porque, mais uma analogia só para fechar, não há nenhum médico muito bom que resolva o problema de alguma enfermidade se não tem o diálogo com o doente. Isto é importante assumirmos. Há estudos já feitos, mas precisamos ter mais consentâneo, ir buscar mais inspirações, porque é possível transformarmos em 4 ou 5 anos esta agricultura. Por exemplo, a balança comercial hoje do arroz é negativa. Obrigada, Dr. Mahomed, vá lá. E tentamos fazer isso também através do Fórum OSEF. Sobre a questão dos fertilizantes e dos possíveis riscos para o consumo humano, eu penso que o professor Rafael Baiano gostaria de acrescentar algo. Muito obrigado. Queria só acrescentar alguma coisa ao que o Dr. Engenheiro Mohamed Verá disse. Esta questão de fertilizantes, eu creio que o Moçambique não está a utilizar ainda em demasia. Mas também é verdade que o que nós dissemos, ele citou a declaração da Abuja, e aqui está o problema das políticas. O Moçambique assinou a declaração da Abuja até o ano 2020, 50 quilos por hectare. Nós estamos a 3, 4 quilos por hectare, portanto ainda muito baixo. Por que é que isto acontece? Mais uma vez, a questão de incentivos, a questão de percepção das pessoas. Mas também é claro que os termos de troca aqui, a utilização de fertilizantes são extremamente caros. As pessoas utilizam-no eficientemente quando têm água. É por isso que a utilização de fertilizantes na cintura verde de Maputo, nas hortícolas, as pessoas não vão ter ali com os nossos colegas que vendem agroquímicos, estou a ver aí e querem comprar fertilizantes para as hortícolas, mas não vão comprar para o milho, porque a percepção é que isso não lhes dá dinheiro, e não dá, a não ser que tenham um sistema de rega eficiente para isso. Agora, é necessário que nós também facilitemos para que as pessoas possam utilizar os tais 50 quilos. Não se faz por decreto, como o doutor dizia, vamos até 2000 e tal, 50, sem fazer nenhuma ação que leve as pessoas a responderem a isso, sem fazer as ações de logística, a produção de fertilizantes localmente, e temos recursos, alguns deles foram identificados, os fosfatos na zona de Nampula, mas nenhum investimento está sendo feito. Por que é que não está sendo feito o investimento? É necessário pesquisar porquê. Há de haver razões, como há outras iniciativas. Há iniciativas de
de importação coletiva. Há já alguma produção local na zona da Beira, empacotamento na zona de Gondola, mas ainda são iniciativas muito reduzidas. Então, a utilização de fertilizantes ainda é possível e não tem nada de mal, porque tal como as pessoas comem, as plantas também comem e vão minerando, vão tirando, e muitas vezes nós sabemos que a nossa agricultura é aquela que não devolve os restolhos, queima no final da campanha para preparar o solo, e com ela vão os nutrientes. Então, é necessário a sua substituição. Muito obrigada, professor Rafael Baiano. Foi tocado um aspecto também ainda em relação às importações e exportações e a dependência do país. Eu gostaria de aproveitar o professor David Shirley para comentar essa questão e tendo em conta este equilíbrio que já falámos entre a competitividade e o crescimento da economia, o potencial agrícola e, ao mesmo tempo, a necessidade da segurança alimentar. Sim. Muito bem, tantos comentários aqui muito bem colocados e concebidos e perguntas também. Não sei exatamente onde começar, mas queria enfatizar talvez 3 pontos. Primeiro, estamos todos de acordo que é necessário investir no setor familiar, ok? Ninguém vai argumentar sobre isso. O primeiro ponto é que o tipo de investimento é fundamental, ok? E nisso é muito necessário aprender lições de todo o mundo, e especialmente dos vizinhos na zona. Tipo de investimento. É possível orientar muito dinheiro para o setor agrícola com grandes impactos de curta duração e poucos impactos de longa duração. Okay? Para ter impacto de longa duração é necessário enfatizar a produtividade sustentável. A produtividade que seja sustentável, ok? Então, programas de acesso a fertilizantes e outros insumos, a sementes, investigações, pesquisa nisso, tudo bem, muito necessário. Facilitar o acesso aos fertilizantes, sim, mas com base sempre em aumentar a produtividade, para que algum dia o produtor possa aceder ao fertilizante com o seu próprio dinheiro, ok? E ganhar o lucro necessário para continuar assim sem o programa estatal, ok? Ok, primeiro, o tipo de investimento importa muito. Segundo, se o país consegue aumentar em grande medida a produção local, ok? E se temos razão de que a procura de alimentos vai cada dia mais para o alimento processado, okay? Então, se não há empresário moçambicano para comprar e processar competitivamente esse alimento e colocá-lo no mercado, então não vai haver procura para aquela produção, ok? Então, outra vez, tal como é necessário para ter em mente produtividade sustentável ao nível de Machamba, é necessário também ter em mente sempre produtividade sustentável ao nível de processamento, transporte, processamento, etc. Então, temos que pensar muito cuidadosamente no pacote de políticas que aplicamos para não fomentar um boom temporário com base em subsídios sem aumentar a produtividade. O subsídio pode ser um ferramenta importante, sempre quando bem canalizado. Okay? Bom, parei aí. Obrigada, professor David. Okay. Vamos então voltar para mais uma ronda na plateia. Eu vejo ali Bom dia a todos. Agradecer pela oportunidade que me é concedida. Eu chamo-me Gervásio Correia, sou docente da Faculdade de Educação, mas indo concretamente... Peço, por favor, que se levante. Indo concretamente à questão colocada, o que eu queria saber dos painelistas é qual é não só o nível de eficiência e eficácia de uso de fertilizantes biodegradáveis para que nós possamos ter não só aumento da produção e produtividade, porque o que é sabido até hoje é que o uso de fertilizantes não biodegradáveis, isso pode trazer efeitos cumulativos perniciosos. E só para terminar mesmo, nós temos agora atualmente o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Temos ali o tema agroindústria em Moçambique.
eu penso que os alicerces para garantir aumento da produção e produtividade já existem. Existe um plano estratégico. No meu entender, o que não sei se é falha, o que está a faltar é prossecução integral do que já existe. Porque há uma, eu não diria diferença, não diria nós de estrangulamento, há falta de boa vontade dos que têm autonomia para fazer chegar a partir do nível macro até o nível micro, como refiro dos camponeses, para não só aumentar a produção e produtividade, assegurar a viabilidade dos fatores de produção. Vou terminar por aqui para dar oportunidade aos outros, se calhar. Muito obrigada. Meu nome é Tito Jorge, estudante de gestão na Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane. Minha pergunta era para o Dr. David. Eu estava a prestar um bocadinho nos slides que estava a mostrar. E um dos slides dizia que mostrava duas curvas, em que mostrava o resto da economia e a agricultura. E o resto da economia subia até o ano 2025, depois a subida era maior. E na agricultura sobe paralelamente, mas a abertura fica um pouco maior. Em 2025 deixa completamente a agricultura e o risco vermelho, a curva vermelha foi mais vertiginosa. Minha pergunta era, será que isso é bom e o que é que identificou para que essa curva tivesse essa lentidão na sua subida? Queria saber se isso é bom ou não é bom. Se é bom, se não é bom, o que é que pode-se fazer para que esta curva da agricultura acompanhe a indústria? Queria perceber o que é que identificou que fez com que esta curva fosse mais lenta em relação à outra. Muito obrigada. E temos mais aqui uma questão na fila da frente. Dr. Raimundo Matu, penso que pediu para intervir. Eu, de facto, não tinha questões. Dr. Raimundo, só enquadrado, desculpe, é diretor de Economia do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Do Ministério da Agricultura e gostaria de esclarecer algumas coisas que tenho a impressão que ficaram sem resposta. Por exemplo, a questão dos 10% da declaração de Maputo sobre o orçamento. Para uma plateia destas, constituída por estudantes que, dentre outras coisas, fazem pesquisa, é preciso pensar em algumas coisas quando falamos dos 10%. É que não se pode olhar apenas para o orçamento do Ministério da Agricultura. Nessa definição dos 10%, é a agricultura no sentido lato. Inclui, por exemplo, o orçamento das pescas. Isso é importante quando vamos fazer a análise dos dados. Mas depois o nosso país tem outras características. Se nós olhamos para o nosso orçamento da agricultura, é preciso pensar que nós estamos num processo de descentralização. Portanto, uma parte do orçamento que vai para atividades da agricultura está onde? Está nos orçamentos distritais. Por exemplo, o pagamento dos extensionistas. Portanto, quando falamos dos 10%, é preciso ir ter com calma. Fala-se aqui dos 6, 8%, não é? É verdade. Mas se nós apurarmos cada vez mais o método de análise, vamos ver que estamos muito próximos dos 10%. Ainda não atingimos os 10% e de forma estável, é verdade, mas estamos muito próximos. O outro aspecto que me parece importante, que foi aqui referido, foi a questão se há planos, se não há planos, estratégias. Penso que isso não é o problema. Planos e estratégias de médio e longo prazo já existem. Temos o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário, que vai até 2020. Temos o PNISA, o Plano Nacional de Investimento no Setor Agrário, que vai até 2017. E uma das características desses instrumentos, que parece-me importante realçar aqui, é que, por exemplo, na base de toda a informação, de todos os estudos que existem, que foram feitos, com base nas condições agroecológicas do país, a estratégia de desenvolvimento do setor agrário baseia-se em corredores de desenvolvimento. Mas mais importante ainda, nesses corredores de desenvolvimento estão definidos as culturas mais importantes, considerando aspectos de
segurança alimentar, onde nós hoje já somos competitivos, já podemos rapidamente ser competitivos. Há vários exemplos, posso dar um exemplo do corredor de Maputo. Os esforços estão concentrados em quê? Na produção de hortícolas, na produção da fruticultura, na produção de frango e mais um ou outro produto. E por aí fora, no corredor da Beira, idem, no corredor no Vale do Zambésia, idem, no corredor de Nacala, idem, no corredor Pemba-Lixinga, por aí fora. E essa definição dessas culturas tem muito a ver com as questões agroecológicas, tem muito a ver com infraestruturas que já lá existem ou que podem ser rapidamente instalados, tem a ver com os mercados, tem a ver com o tipo de produtor que existe nessas regiões. Portanto, não é aí onde reside o problema. Estas questões todas já estão definidas como abordagens estratégicas do setor da agricultura. E é exatamente como resultado da implementação desse tipo de estratégias. Nós já temos exemplos de áreas de sucesso na agricultura. O mais paradigmático de todos é da mandioca. A mandioca é a cultura prioritária do corredor de Nacala. Numa abordagem de cadeia de valor, numa parceria entre o setor público e o setor privado, nós conseguimos sair de uma cultura de mandioca que há 5, 10 anos atrás era eminentemente de consumo, de subsistência, para hoje em dia um produto que abastece uma indústria que já produz cerveja. Mas começou por essa ligação entre os serviços de investigação, que desenvolveram variedades de mandioca de rápido crescimento, de maior produtividade e que se adequam para o processamento industrial. Os serviços de extensão trouxeram essa tecnologia para os produtores. A cadeia de valor na parte de processamento organizou-se, não é? E hoje temos uma cerveja chamada Impala. Quem fala da cerveja pode falar da soja. Nós, há 10 anos atrás, produzíamos 5 mil toneladas de soja. Hoje estamos a produzir 50 mil. E essa soja está a servir para quê? Está a servir para fornecer a indústria avícola, particularmente na zona centro e na zona norte. Portanto, pode parecer que nada está a acontecer, mas há exemplos que estão a surgir, que baseiam nesses planos e estratégias que existem. Agora, quero dizer com isso que os problemas estão resolvidos? Não, não estão. Temos muitos problemas ainda. Vários, todos nós conhecemos. Dr. Raimundo Matul, muito obrigada. Mas tenho uma questão ali, só para terminar para o Dr. David. Não é para o colega... Não. Liga-se a esta questão que o último estudante que falou referia-se. Nomeadamente a questão dos recursos, no boom dos recursos naturais e o seu efeito na agricultura. No seu gráfico, enquanto que o rendimento no resto da economia cresce mais depressa, o rendimento na agricultura baixa a partir de um certo momento. Aquela linha tracejada que tem num dos seus gráficos. Poderia dar um pouco mais explicações sobre as razões dessa inicial situação? Okay. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Raimundo Matul. E vamos recolher aqui uma última intervenção. Meu nome é Gildo Lucas. Obrigada. Eu, na verdade, não queria levantar questões. Me parece que o mais importante é buscar soluções. E me parece que o Dr. Matul acabou de encontrar a solução. Afinal de contas, a experiência. A minha questão é por que não se faz isto? Eu queria referir-me lembrando da minha mãe aqui, porque eu gosto muito dela. O ano passado, em conversa, disse-me assim, olha lá, Gildo, mãe, mas estas pessoas do governo pensam mesmo. Mas por quê? Disse, não, é que apareceram pessoas aqui da Machamba a dizer para nós fazermos arroz. Isto vão distribuir a semente de arroz. E por que a senhora não vai fazer arroz? E assim, minha mãe disse, eu não vou fazer arroz. Mas por quê? Porque não é possível fazer arroz. Mas então não é, aqui não se produzia arroz? Não, produzíamos arroz. Mas é que vocês já desmantelaram todo o sistema de rega que aqui vinha. E como é que você acha que o arroz se rega? O arroz não é como mandioca, precisa de água.
Não, minha mãe não estudou muito. E, portanto, quer dizer que muitas vezes nós temos que pensar em aproveitar o que existe, ao invés de escangalharmos para depois recomeçarmos. Porque este país já teve estes sistemas todos que nós estamos a fazer, coordenados, de cadeia de valor, já teve. E eu cresci a ver. Portanto, me parece que fica claro que se nós queremos definir o que é que são produtos para segurança alimentar, cabe a nós dizer o que é. Não vai perguntar ao camponês o que é que são produtos de segurança alimentar. Porque ele não sabe, ele sabe aquilo que ele precisa para a segurança alimentar dele. Se você lhe disser a ele que são produtos de rendimento, provavelmente vai ter dificuldade de saber o que são produtos de rendimento porque ele não conhece o mercado. Então, nós estamos a falar de 3 milhões, 3,2 pequenos agricultores. E que estamos a falar da necessidade de fazermos um esforço inclusivo. E o esforço inclusivo significa que são 3,2 milhões de agricultores que alimentam este país. O resto, vamos brincando. Então, é preciso dividir isto em ações que se orientem a motivar, como dizia o doutor, é preciso motivar as pessoas, estimular. Estimular não significa, e quando eu disse incentivo, eu percebi claramente isto. A minha mãe não recebeu nunca dinheiro do colono para fazer arroz. Mas o que ele recebeu do colono era que você produz arroz e eu venho comprar esse arroz. E para a campanha seguinte, eu vou te dar semente. Porque tu não tens capacidade de conservar a semente para o arroz. E eu vou conservar a semente. E quando chegar à altura, eu vou te distribuir semente. Mas na hora de você colher, devolve a semente que eu te dei e depois o excedente fica consigo. Está-se a dar exemplo de mandioca, de todos os outros produtos. É preciso fazer isso com todos os produtos. Que nós acharmos, e esse é o papel de quem vê, no caso concreto, não sei se é o governo, mas é o governo que deve dizer, olha, nós vamos promover a produção do algodão, porque o algodão vai ajudar os camponeses a terem dinheiro. Mas também nós vamos promover a produção de milho, porque o milho garante a segurança alimentar. E orientarmos todos os esforços que estão a ser feitos ao nível das políticas, das estratégias, para que estes objetivos sejam alcançados. E esta é a minha forma de ver as coisas. Porque de outra maneira nós não vamos poder ir a lugar algum, porque as pessoas lá no campo não percebem isso. As pessoas neste momento estão a produzir aquilo que eles acham que têm que produzir para a sua subsistência. É isso que estão a fazer as pessoas. Não estão a discutir o problema de segurança alimentar, porque nem sequer pensam nisso. Nem estão a discutir o problema do mercado, porque não pensam nisso. Porque ele só vai produzir para o mercado se ele souber que vai vender. É preciso ter a consciência de que o produtor só vai produzir quando souber que vai ganhar dinheiro. Porque quando ele tiver a consciência de que ele faz um esforço muito grande e quem ganha o dinheiro é o intermediário, ele não vai fazer. Prefere ficar com produtos podres. E nós temos a experiência, é isto que tem que acontecer. Infelizmente, eu produzo. E, na verdade, tenho este tipo de problema. Só para vos dizer, estou a tempo para colocar carne, que eu produzo gado também. Crio. O mercado é muito difícil. Tens que dar ao homem do matador, ele te compra uma cabeça, por exemplo, ao quilo a 70 meticais, para ele vender a 170, a 180. Pô, eu não trabalho para ele, né? É preciso pensar nisso, né? Às vezes tu pensas, mas então, o que esse indivíduo gastou? Porque eu que levo, eu produzo e tenho que carregar o animal de lá do campo de produção para o matador e ainda ele vai ganhar 100 vezes mais. É difícil perceber isso. E os camponeses fazem essas contas, senhores. É isso que eu queria dizer. Portanto, ligar esta questão que ele disse, de incentivar as pessoas, nós temos que dizer o que são produtos de segurança alimentar e como é que eles têm que ser tratados. O que são produtos de rendimento. Dizer como é que nós vamos ter que tratar disto. E depois, é preciso pensar que se nós estamos a falar de inclusão, é preciso olharmos para as zonas com irrigação e zonas sem irrigação. Porque há pessoas que também trabalham nas zonas onde não há possibilidade de irrigação, ou pelo menos é remota. Então, mas há produtos que se podem produzir lá.
Que aquelas pessoas que vivem em zonas onde existe facilidade de montar sistema de irrigação. Também é preciso, é isso que tem que ser pensado no conjunto, e não parece ser uma coisa muito difícil de fazer, porque há experiências passadas. Muito obrigada, professor Gil de Lucas. Vamos então passar para o painel para as considerações finais. E eu peço que tenham em conta, e seguindo as palavras do professor Gil de Lucas, 2 aspectos: inclusão e soluções. Professor David Shirley, por favor. Ok, inclusão. Ok, vamos começar com conclusões ou soluções. E vou voltar para os princípios que enfatizei antes. Digo que é muito fácil para qualquer governo gastar muito dinheiro em políticas que têm grande impacto no curto prazo. Okay? Não é difícil fazer aquilo. Okay? Então, o desafio é desenhar políticas, por exemplo, de acesso aos insumos, de acesso ao fertilizante, vamos dizer, em coordenação com um setor privado competitivo, okay? Para que qualquer política, programa, subsídio do governo dedicado, orientado a esse programa, tenha o feito de aumentar a capacidade do setor privado ao longo do tempo, disponibilizar os insumos a preços assequíveis a um camponês não tão pobre ao longo do tempo, que possa então comprar aqueles alimentos, aqueles insumos com o seu próprio dinheiro. Então, papel do governo, sem dúvida, trabalhando com o setor privado, desenhando políticas cujos detalhes são muito importantes, ok? Então, eu diria que olhando para as políticas na região, podemos ver exemplos dos 2 tipos. Gasto de muito dinheiro em programas com grande impacto de curta duração e não sustentável, e também gasto de dinheiro em programas talvez não tão visíveis, que não saem à prensa, etc., mas que são bem desenhados para realmente, em forma sustentável, aumentar a produtividade a nível da machamba, a nível do pequeno processador, etc. Então, isso é uma grande parte da solução e exige, é um trabalho bastante difícil que precisa de análise, diálogo, etc. E então, isso realmente também tem muito a ver com a inclusão. E eu diria que todos os países africanos com bom energético, excetuando Botsuana, têm grande problema de inclusão. Okay? A desigualdade é bastante alta. Okay? Então, Moçambique tem que tomar medidas específicas para minimizar isso. E não vou entrar em detalhe a responder a pergunta, boa pergunta que foi colocada aqui, porque acho que não há tempo, mas isso tem a ver com investimento na produtividade a nível de machamba e no sistema agroalimentar. Terminando, tudo isso feito num contexto de mercados locais, sim, sem dúvida, porque vão crescer muito, mas também regionais, ok? O comércio regional vai ser muito importante, também tanto exportações como importações, que Moçambique pode fazer, porque tem vantagem comparativa em algumas coisas e em outras, e mundiais, ok? Todo tem que ser tomado nesse contexto de mercados locais, regionais muito importantes e internacionais. Obrigado. Muito obrigada, professor David Shirley, e um agradecimento especial por ter vindo desde Michigan para Maputo para participar nesta conferência MOSEF. Professor Rafael Waiano, eu passo-lhe a palavra e peço também que tenha em foco este tema da inclusão, que tem a ver com o tema da conferência, da subsistência para a sustentabilidade, olhando para as soluções. Mais uma vez, obrigado. Eu queria voltar, antes de responder a sua pergunta, ao conceito de segurança alimentar. Durante esta discussão não enfatizamos muito. E por que é que falo disso? Porque parece que às vezes não temos muita clareza.
o representante da FAO está aqui e outros entendem, mas era importante distinguir pelo menos os pilares principais, lembrar a disponibilidade de alimentos. Essa disponibilidade é feita através da produção própria. Estamos aqui a falar desses 3,2 milhões de explorações que fazem a produção própria. Mas também há as importações, e vimos um quadro negro que o professor deu aqui, que há um elevado índice de importação, que é sinal de que alguma coisa não está bem na produção local, mas também é necessário, isso é a parte negativa, portanto, se fôssemos como as estudantes aqui, temos produção, mais importação, menos as exportações, dão aquilo que é a disponibilidade de alimentos. Portanto, as exportações, vimos, é inevitável, não vale a pena e não vai ser por decreto que vamos dizer não exportem para o Malau, não exportem para o Zimbábue, como algumas vezes temos visto nas nossas fronteiras. As pessoas que estão lá exportam porque muitas vezes há aqui uma contradição de objetivos. Os produtores querem ganhar mais. O governo quer ter mais alimentos nos centros urbanos. Os produtores de Tete, de Macanga, de Sangano, quando fazem o trigo, querem ter maior rendimento. E se o Malau paga um pouco mais do que a Beira paga, naturalmente que vão colocar do outro lado. Tá, é mais que claro. Portanto, esta é a equação da disponibilidade de alimentos no país. Como diminuir as importações, tem que se aumentar a produção, a produtividade é chamada a colação, e a produtividade é fundamental para a tal transformação de que nós falávamos. Vimos os elementos da transformação. As pessoas não têm que ser ditas necessariamente. Eu fazia a pergunta ao Dr. Helder, quais são as culturas. O PETSA, o PNISA, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário, o PNISA, indicam. Mas não basta que o governo ou planos digam estas são as culturas, sem que haja ações dirigidas, como dizia o nosso colega. Que investimentos, que incentivos, que sinais estão sendo dados para que as pessoas vão lá atrás. Não é necessário dizer num discurso. Eu faço os sinais para que as pessoas façam aquela cultura. Desde a investigação, a extensão, a disponibilidade de sementes, a assistência à compra, a existência de compradores ou não. E aqui entra na parte da inclusão, está claro que a pequena agricultura, os pequenos produtores, são aqueles que têm maior potencial de fazer isto de uma forma sustentável, de uma forma inclusiva. Os níveis, Moçambique, o Dr. Rogério não está aqui, costuma dizer sempre, é possível produzir, se nós chamamos a Monsanto, pode produzir aqui, vimos ontem uma empresa que pode produzir grandes quantidades, mas esse processo vai diminuir, vai aumentar a disponibilidade de alimentos, vai diminuir as exportações, as importações, mas não vai permitir com que os milhões de camponeses possam estar no processo. Então, é a agricultura familiar que tem que ser movida de onde está, através desses programas de incentivos, para que aumentem a sua produtividade, aumentem a sua renda, e temos que facilitar a vida deles, dando os sinais corretos. E os sinais corretos são os termos de troca de que o colega falava ali. Quer dizer, se ele percebe que, por acaso, ele tem bois, é por isso que alguns ficam com os bois e não os vendem, né? Porque sabem. Ou não fazem o milho para vender, porque sabem que são a investir. Os custos de fazer isso são muito elevados em relação aos preços. Então, vão ficar na autarquia, sobretudo quando os mercados não estão favoráveis. Então, eu queria... Muito obrigada, professor Rafael Baiano. Portanto, o foco no setor familiar. Professora Olívia Pedro, as suas considerações finais. Ok. Eu ia focar um bocadinho num dos pontos que o doutor Muteia falou, sobre a diversidade genética. Na verdade, nós estamos a perder a nossa diversidade genética das espécies e acho que com a investigação nós podemos melhorar essa diversidade genética e que pode ser muito importante como uma das ferramentas para garantir a segurança alimentar. Porque se nós temos maior variabilidade das nossas espécies e com estas constantes mudanças climáticas que nós temos, é muito mais fácil, né, as plantas adaptarem-se a novas condições do clima, né, do ambiente. E indo também para outro ponto, que é a água.
O doutor Muté falou da qualidade da água, que é muito importante, porque nós, nessas discussões todas, falamos mais de sistemas de irrigação, mas não focamos que essa água que nós usamos para irrigação também deve ser de qualidade. Eu estava a ler outro dia uma reportagem que diz que a poluição da água mata mais mulheres do que HIV e SIDA. E sabemos que a nossa agricultura familiar é muito mais praticada por mulheres, né? Pronto, não mata mais mulheres, mas o artigo estava a falar de mulheres. E se nós não trabalhamos na qualidade da água, né, com essa poluição das águas, também estamos a afetar, debilitar, né, a mão de obra. Teremos qualidade de água baixa para as indústrias, quer dizer que as indústrias, a agricultura, a irrigação, todo, não teremos água de qualidade, né, para podermos desenvolver, né, essas atividades de outras. E isso também vai afetar, né, a economia do país. Muito obrigada, professora Olívia Pedro. Portanto, o foco na investigação e diversidade genética e também no acesso à água de qualidade. Professor João Mosca. Obrigado. Eu vou pegar nas 3 palavras mais referidas durante estes 2 dias. 1, agroindústria. 2, transformação estrutural da agricultura. E depois agora a inclusão. Eu vou recordar um aspecto do Brasil que é considerado talvez a economia como o agronegócio mais desenvolvido do mundo. 1 quilo de café, suponhamos que 1 quilo de café no Brasil vale 1, esse mesmo quilo de café transformado em café na chávena de uma capital europeia vale 70. No vídeo que eu vi até se brinca com o 7-0 da Alemanha, não é 1 para 7, é 1 para 70. Como resultado deste grande negócio e agronegócio que o Brasil tem, surge uma grande massa de pessoas no Brasil sem terra, pobres do campo, completamente excluídos do processo de transformação da agricultura. Para compensar isso, o Lula põe a política populista, assistencialista, de distribuir praticamente dinheiro e recursos aos pobres para acalmar a rua, para acalmar os tumultos e as greves e a instabilidade social e política. Este é, com certeza, um forte risco que tem o agronegócio. É um forte risco que tem esta transformação estrutural que eu tenho ouvido falar ontem e hoje aqui. Transformação estrutural só pode ser equilibrada se existe um desenvolvimento global da economia que absorva, por um lado, os aumentos de produtividade na agricultura vão aumentar a produção, a oferta e, por conseguinte, vão diminuir o preço do bem alimentar no mercado. Isso vai fazer com que muitos produtores vão perder a competitividade e vão deixar de ser produtores agrícolas. Segundo, cada vez vai ser necessário menos terra para produzir crescentes quantidades de produção. Terceiro, vai haver pessoas que vão ter que sair obrigatoriamente porque estão excluídos da competitividade do setor agrícola. Se não existe um crescimento de todo o conjunto da economia que absorva esta mão de obra, estes recursos e que haja competitividade para a agricultura exportar, então nós vamos resolver um problema de alimentos, mas vamos criar muitos outros problemas que o Brasil hoje tem. Simplesmente o Brasil tem capacidade económica para fazer a tal política de alimentos que nós não temos essa capacidade. Então é preciso ver bem, quando falamos de agronegócio, de integração do camponês no mercado, do aumento da produtividade, é preciso ver se este aumento da produtividade não vem beneficiar um grupo que não sabe nem 10% dos 3 milhões de camponeses, de parcelas agrícolas. Se nós integrarmos 300, 400, 500 mil pessoas, já é um sucesso neste processo. E o que é que vai acontecer com os 2 milhões e meio de camponeses? Significa que 14, 15 milhões de moçambicanos entre 25. É isto que é preciso equacionar com seriedade. Não falar de transformação estrutural, agronegócio, subcontratação, porque esta coisa das palavras e dos conceitos vão rolando como modas e muitas vezes não se estuda quais são as consequências que isso tem. E o caso do Brasil, trouxe aqui o caso do café, que é um caso absolutamente
evidente o que é que pode acontecer connosco. Sobre a inclusão, queria dizer o seguinte. Houve um grande debate há uns tempos atrás, na literatura, sobre o papel do Estado e os mercados e a relação com os pobres. E parece que não há qualquer dúvida que nem o Estado, nem os mercados são amigos dos pobres. São amigos dos pobres. E os camponeses são pobres. Este Estado, não estou de Estado da governação anterior ou da governação que vem, estas governações que nós temos, não só em Moçambique, não são amigos do Estado, dos pobres. Os mercados não são amigos dos pobres, com certeza absoluta. Então, como resolver o problema dos pobres com o processo de inclusão? Eu volto à minha intervenção inicial para ser coerente. É preciso que os camponeses tenham capacidade em formação, em conhecimento, em informação suficientes para poder reivindicar, exigir e impor aquilo que são os seus direitos e os seus interesses. Caso isso não aconteça, nem o Estado moçambicano, nem qualquer outro Estado vai defender os seus interesses, nem os mercados vai favorecer os pequenos produtores. Portanto, o que eu quero dizer é que a inclusão parte sobretudo do conhecimento, da formação, da informação e da organização dos camponeses em diferentes formas associativas, cooperativas, associações, etc., para que no mercado tenha capacidade de negociação com a pessoa que vem comprar o tabaco, a pessoa que lhe vem comprar o algodão, capacidade de negociação dos preços, da qualidade, dos pesos, etc., tenha capacidade de, junto do centro de decisão política, ouvir-se, fazer-se ouvir, porque ninguém vai defendê-lo, ninguém vai falar de camponeses nas diferentes instâncias do poder, para que nos mercados eles tenham capacidade de negociação. Sem isso, não há inclusão possível. Tudo o resto, penso eu, será conversa de intelectuais, conversa de pessoas que estão nos centros do poder, das elites e ponto final. Muito obrigado. Muito obrigada, professor João Mosca. Portanto, o foco numa visão integrada e no desenvolvimento global da economia e também no acesso à informação e ao conhecimento. Dr. Mahomed Valá, as suas considerações finais. Muito obrigado. Olhando para os dois elementos que nos induziu a focalizar, a inclusão, vou dar um exemplo que, enquanto as terras estavam na agricultura, havia um trabalho colegial que estávamos a fazer, por forma que, por exemplo, qualquer investimento em Moçambique, nacional, estrangeiro ou de capitais mistos, requeressem 1000 hectares, este indivíduo, esta sociedade tinha que olhar pelo menos para 10, 20, 30% da população à volta. Vantagens: trazer tecnologia, pôr o produtor no mercado, e o exemplo não é bom, mas o tabaco é uma das culturas que funciona com alguma lógica. Eu participei e vi na zona de Nauela, em Alto Moloque, produtores a perguntarem ao presidente por que é que eles estavam a ser penalizados de não ter banco. Depois o presidente chamou e perguntou o que é que se passa. Eu disse: Sr. Presidente, esta população tem muito dinheiro. Cada safra são 300, 400, 500 mil meticais. E proporcionou uma onda de ladruagem com o dinheiro que havia lá. Portanto, é só para... Então, e é um bom exemplo, mas houveram outras coisas também que me puseram a pensar. Um pouco do que dizia o professor Mosca, os tais litígios contratuais. Por quê? Porque a farsa era sempre pela balança. Induzia a Moçambique Livre Tabaco, o seu Calheiros, engenheiro Calheiro, a comprar balanças eletrónicas. Não havia mais nenhum zero que fazer. E surtiu efeito. Portanto, esta é uma inclusão. Ver o produtor dentro do processo. Há um outro exemplo, é do feijão Boer. Está cada vez mais a crescer. Vou contar rapidamente. A Índia colhe em novembro. Moçambique colhe em julho. Nós somos competitivos 4 meses. Etiópia, Zâmbia, Tanzânia, Moçambique não fazem 480 mil toneladas. A requerência da Índia são acima de 980 mil toneladas.
E são 35% daquela população é vegetariana. Imagina um mercado aqui próximo que nós temos. O que é que nós estamos a fazer? A economia está a trabalhar connosco para ver se fazemos alguma coisa de sobretaxa sobre este produto. E há de trazer vantagens, obviamente. No caso de fertilizantes que eu falei, obviamente que deve-me ter esquecido, é que há um pacote. Hoje pensamos em agricultura não levar incentivos para a semente, para fertilizante. Estamos a levar um pacote. Já teve a chancela do Conselho de Ministros e, obviamente, vai à Assembleia da República. Portanto, o pacote integrado da agricultura. E o fertilizante, já tiramos a subtaxa de 2,5%. Entra quase que... Mesmo assim, ainda... Os fundos de garantia estão a acontecer. Para o adubo sair de 1.400, 1.500 para cerca de 900 mil meticais, aquele produtor pode testemunhar atualmente, e vai continuar, é que há fundos de garantia que, através da Agra, obviamente, nós introduzimos no Shockwave para ver se baixamos. Tudo em prol de baixar o custo de produção e tornar aquele pequeno produtor mais competitivo. Soluções, as políticas fiscais. Ontem o Dr. Alda Muteia falou um pouco e disse uma coisa muito importante. Não pensemos em voar, não obstante a globalização, mas pensemos também olhar para o mercado nacional. Nós consumimos o chá, aqui Five Rose, etc., não sei de onde é que vem. O pacote vem da África do Sul, mas o chá... Mas, entretanto, somos produtores de chá. Mas, por causa de algumas coisas, que é Moçambique não é membro efetivo, elegível da Comesa, o nosso chá fica em Mumbai cerca de 4 ou 5 meses para ser pago para os mercados ingleses, etc., etc., indianos, onde estão lá as grandes... Mas a minha pergunta é, todo o chá que é requerido em Moçambique pelos consumidores não podia grande parte sair do Gurue, do Gilé, agora de Lugela? Pode. Os consumidores de chá na SADC rondam mais ou menos 200, 230 mil consumidores de chá. Então, temos o mercado aqui na região. Então, há coisa. Mas, ok, na região estamos mais ou menos consentâneos. Portanto, isto seriam mais ou menos em termos de inclusão e soluções, mas há coisas como esta. Viajei há 15 dias para Cabo Delgado. Encontrei alguém que, eventualmente, é um amigo de longa data e perguntei para onde é que ele ia. Ele disse que está trabalhando na ShopRite. Já está a ser encomendado a ShopRite para Palma. Por alguma razão, vai induzir que os consumidores também podem... Então, ele acaba me dizendo, vamos lá lutar mais. Ainda há 4, 5 meses, 2, 3 cargueiros sul-africanos, agora não o Quênia, de tomate, cebola, para Tete. São 350 bocas que a Moçambique tem que fazer comer. São cerca de 780 da Vale, não sei quantos da Rio Tinto, mas a Jindal, todos os dias, em Tete, deve-se dar de comer cerca de 2.000 quilos de frango, aquela população, ou carne, traduzido desta maneira. Então, o mercado está lá, nós temos que despertar esta rapidez, e isto é aquilo que diz o professor Mosca. Não há de aparecer pessoas a fazer a aventura. São os nossos pequenos produtores que tu tens que reabilitar, capacitá-los e poder... Já faz um pouco, há uma senhora que está aqui da Cooperação Austríaca, já se faz um pouco. Vai aqui a Nhamatanda, o arroz no Buze, é feito. Mas, para terminar, a escala tem que aumentar e o pensamento tem que ficar grande e o cometimento tem que ser maior. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Mahomed Valá. Contamos com o seu cometimento. E chegamos assim ao final desta conferência, desta segunda sessão da conferência MOSEF, dedicada ao tema Os desafios da agroindústria em Moçambique, da subsistência à sustentabilidade. Nosso agradecimento à Universidade Eduardo Mondlane por nos ter acolhido aqui. Professor, magnífico reitor, professor Dr. Orlando Quilamo, muito obrigada por nos ter recebido. Agradecer também ao nosso magnífico painel. Muito obrigada a todos pela vossa presença aqui. Agradecer também aos parceiros estratégicos do MOSEF, Hidroelétrica de Coora Bassa, Galp Energia, Millennium Beam e Accenture, pelo apoio desde o início. E agradecer também aos parceiros que apoiaram a realização desta conferência.
falo da Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento, Observatório do Meio Rural e também o programa SPEED, com financiamento da USAID. E, para terminar, um agradecimento muito especial a todos os jovens, aos docentes também, aos investigadores, a esta plateia fantástica e também àqueles que nos acompanharam através das redes sociais. Continuem connosco, o MOSEF continua e estamos juntos neste desafio ao futuro. Muito obrigada. E este foi o terceiro painel da conferência sobre os desafios da agroindústria em Moçambique, da subsistência à sustentabilidade. Nas próximas semanas, continua a acompanhar-nos aqui através da STV e também através das redes sociais. Estamos em www.facebook.com/mosef. Obrigada por ter estado na nossa companhia.